Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos calcular esta expressão. Se você gostou dessa ideia, assina a lista de presença desta videoaula deixando um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega seu lápis e seu caderno e vem comigo. Vamos lá então, o que nós temos aqui? Nós temos 1 dividido pela raiz quadrada de 3, mais 1 dividido pela raiz quadrada de 3 menos 1, mais 1 dividido pela raiz quadrada de 3 mais 1, e nós queremos saber o valor desta soma. Observe que aqui nesta soma nós temos uma fração, duas frações, três frações. Nós temos então a soma de três frações com denominadores diferentes. Aqui nós temos a raiz quadrada de 3, aqui a raiz quadrada de 3 menos 1 e aqui a raiz quadrada de 3 mais 1. Como é que a gente faz isso? Então, para somar essas três frações, nós vamos tirar no mínimo aqui no denominador. Nós temos três denominadores diferentes. Seria mais ou menos como se nós estivéssemos somando algo assim, olha, 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 5. Nós temos os três denominadores diferentes aqui, né? Então, a gente multiplica esses denominadores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar pelo raiz quadrada de 3 menos 1 e vou multiplicar pelo raiz quadrada de 3 mais 1. E agora eu vou dar continuidade, então, a esta soma de frações. Este denominador todo, quando divide por raiz quadrada de 3, sobra apenas este produto, que quando sobe multiplica o numerador 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter este produto, raiz quadrada de 3 menos 1, que vai multiplicar 1, que vai multiplicar raiz quadrada de 3 mais 1. Vamos fazer este processo novamente. Agora eu pego o sinal de mais aqui e pego todo este denominador, deixa eu apagar aqui, eu pego todo este denominador e divido por raiz de 3 menos 1. Vai sobrar o raiz de 3 e vai sobrar o raiz de 3 mais 1, que quando sobe multiplica 1. Então, vai dar raiz de 3 que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1, porque todo número que multiplica 1 é igual a ele mesmo. Agora eu tenho novamente o sinal de mais e nós vamos para a terceira e última parcela. Nós temos todo esse denominador aqui que vai dividir por raiz quadrada de 3 mais 1. Então, vai sobrar somente esta parte aqui, que quando sobe multiplica 1. Nós sabemos que todo número que multiplica 1 é igual a ele mesmo. Então, vai sobrar aqui para mim a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 menos 1. Vamos dar continuidade, então, vamos colocar aqui um sinal de igual. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho este produto, raiz quadrada de 3 menos 1, que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1. Isso aqui é igual à diferença de dois quadrados. Lembra daquele produto notável? Olha só, o quadrado de A menos o quadrado de B é igual a A mais B vezes A menos B. E aqui nós temos o A menos B multiplicando o A mais B. Então, este produto aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz de 3 elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, isso é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, eu vou substituir toda esta expressão aqui simplesmente por 2, certinho? E vamos olhar novamente aqui embaixo no denominador. Observe que aqui no denominador nós temos a mesmíssima situação. Nós temos raiz quadrada de 3 menos 1 vezes raiz quadrada de 3 mais 1 e nós já descobrimos que esse valor é 2. Então, no denominador, o que eu vou colocar? Eu vou colocar raiz de 3 vezes 2, certo? Vamos voltar lá para o numerador. Numerador, então, eu vou colocar este sinal de mais aqui
E agora eu tenho raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vamos colocar aqui, olha, quem é a raiz de 3 vezes a raiz de 3? É a mesma coisa que a raiz de 3 vezes 3, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, que é a mesma coisa que 3. Então, nesta primeira relação aqui, ó, neste primeiro produto, eu tenho 3. E agora vamos novamente aqui aplicar a distributiva. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz quadrada de 3. Agora aqui nós vamos para essa última distribuição. Coloca aqui o sinal de mais. Raiz de 3 vezes 3 nós já vimos aqui que é igual a 3. E aqui, ó, mais com menos nós temos o sinal de menos. Raiz de 3 vezes 1 é igual a raiz quadrada de 3. Vamos colocar o sinal de igual. Observe que aqui, raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3 negativo, nós estamos somando simétricos e isso vai dar 0. E aqui sobra para mim, então, 2 mais 3 mais 3. 2 mais 3, 5 mais 3 é igual a 8. E aqui embaixo eu tenho raiz quadrada de 3 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 3. Nós podemos aqui, olha, simplificar o 8 e o 4, o 8 e o 2, perdão, e isso dá 4, sobre a raiz quadrada de 3. Como nós temos um radical aqui no denominador, o que nós vamos fazer? Nós vamos racionalizar. Então, nós vamos multiplicar e dividir pela raiz quadrada de 3. Então, aqui o que eu tenho? 4 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 4 raiz quadrada de 3. E aqui embaixo, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, que nós já vimos aqui em cima, que é igual a 3. Então, toda essa expressão que nós calculamos, que nós resolvemos aqui, ela simplificada, ela vai dar 4 raiz de 3. Deixa nos comentários se você teve alguma dúvida em relação à resolução deste exercício. Fala para mim se você fez de um jeito diferente ou se você fez da mesma forma que eu. E não se esqueça de deixar um gostei nessa videoaula, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!